E hoje eu tô aqui para dividir com vocês, né, algumas experiências que eu já tive com relação ao mundo espiritual. Vai ser 3 vídeos, tá? Eu não vou gravar tudo em um vídeo só, porque o meu editor tá com probleminha, tá muito ruim para editar. Então eu quero postar esse vídeo sem edição, tá? Vou gravar, no caso, 3 vídeos com 3 experiências relacionadas ao mundo espiritual que eu já tive. E vocês vão ver que o mundo espiritual, gente, é muito sério, que a gente não pode brincar com o mundo espiritual, tá? E a primeira experiência que eu tive, que eu vou dividir com vocês aqui hoje, é uma experiência que eu tive em oração, orando por uma pessoa e o que aconteceu. Tem uma pessoa que eu senti em meu coração de fazer uma oração pela vida dessa pessoa. E eu levantei, gente, na madrugada, era coisa de 1 hora para 2 horas da manhã, foi o horário que eu despertei, que eu acordei sentindo o desejo, a vontade assim no meu coração de levantar uma oração por a vida dessa pessoa. E ali eu fiz isso, tá? Eu levantei e comecei a orar pela vida dessa pessoa, repreendendo todo o mal, pedindo para Deus abençoar, pedindo para Deus libertar. E ali fazendo uma oração mesmo pela vida daquela pessoa. E o que é que acontece? Naquele momento que eu comecei a orar pela vida dessa pessoa, algo sobrenatural começou a acontecer. Gente, eu comecei a sentir um mau cheiro dentro de casa que eu não saberia explicar para vocês aquele fedor que eu estava sentindo. Sabe um fedor de carniça? Como se alguém tivesse chegado com uma carniça de um bicho morto e jogado em cima ou dentro da minha casa. Gente, foi surreal. E quanto mais eu orava, quanto mais eu guerreava, mais o fedor tomava a minha casa. E ali o Senhor me deu discernimento que aquilo não era normal, que era espiritual. Era pela questão daquela pessoa que eu estava orando. Ou seja, era uma pessoa que estava envolvida em muita coisa ruim, era uma pessoa que estava envolvida em muita prostituição, em muita coisa podridão do mundo mesmo. E parece que quando eu me levantei para orar pela vida daquela pessoa, toda aquela podridão, toda aquela imundícia veio para dentro da minha casa, sabe? Ali foi um ataque espiritual para me acovardar, para eu ter medo, tá? De fazer aquela oração pela vida daquela pessoa e desistir. Mas quando Deus nos levanta para fazer algo, Ele nos capacita, Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá o discernimento para fazer. E ali eu senti aquele mau cheiro. Gente, era tão podre, tão podre, que chega dava assim, sabe, aquela ânsia de tão podre que era o fedor dentro de casa. E ali, ao invés de ficar só no joelho orando, eu levantei e comecei a guerrear dentro de casa, expulsando, tá? Expulsando aquelas coisas ruins que tinha vindo para dentro da minha casa. E continuei orando, e continuei orando, e continuei orando, até aquele fedor ir sumindo de dentro da minha casa. Gente, essa experiência deve ter cerca de uns 4 anos, mais ou menos, tá? Tem muito tempo já. Deve ter uns 4 anos e eu nunca me esqueci. E eu ali orando, até aquele mau cheiro sumir de vez. Gente, e quando eu terminei de orar, eu estava cansada, que eu chega tava suando de tão cansada que eu tava, tá? Daquela batalha, que ele foi uma luta, uma guerra espiritual, tá? E eu queria dividir essa experiência com vocês, porque muitas das vezes a gente vai orar pela vida de outras pessoas e a gente vai sofrer ataques espirituais. Mas não é porque a gente sofreu aquele ataque ali que a gente vai parar de orar. A gente deve continuar orando, tá? E eu sei que depois disso eu já orei mais algumas vezes pela vida dessa pessoa, tá? Não vou mentir, não vou ser mentirosa aqui com vocês e falar que eu oro sempre, que eu oro todo dia. Não, eu não oro, tá? Talvez eu esteja até errada. Mas sempre que eu me levanto para orar, que eu lembro dessa pessoa, que o Senhor traz essa pessoa na minha mente, eu oro pela vida dela, eu peço para Deus abençoar, eu peço para Deus guardar, eu peço para Deus dar sabedoria a essa pessoa, que peço que Deus resgate, né, essa pessoa das mãos do inimigo. Eu sempre que eu lembro, eu oro pela vida dessa pessoa. Mas eu quero falar para você nesse vídeo, ore. Se Deus colocar no teu coração, um exemplo, você vai orar. Você acordou no meio da noite, você sente que é Deus te convidando para orar. Porque eu não sei se isso já aconteceu com você, se acontece com você que está assistindo esse vídeo. Mas comigo, sempre que eu acordo em certos horários, que às vezes não é nem vontade de ir no banheiro nem nada, nem sede nem nada, eu sinto que é Deus me despertando para orar, tá? Sempre que, às vezes eu levo... Jéssica, você levanta sempre que você sente essa vontade? Não, às vezes
vezes eu deixo a preguiça me vencer. E isso aqui gente, é a verdade, é a realidade. Às vezes eu acordo e olho assim no celular, pego o celular que tá do lado e olho. Às vezes é 2h30, às vezes é 3 horas da manhã. E às vezes eu tô com tanto sono, eu tô tão cansada que eu não levanto. Mas sempre que eu posso, eu levanto ali, entro em oração. E quando a gente tá orando, que Deus traz o nome ou traz a imagem de alguém na nossa mente, eu creio que é Deus pedindo pra gente orar pela vida daquela pessoa, tá? E por muitas das vezes, eu já orei por pessoas assim, de eu estar na minha oração e vinha aquela pessoa na minha mente e ali eu apresentar a vida daquela pessoa a Deus. Pedir pra Deus guardar, pedir pra Deus proteger, pra Deus, assim, tá dando livramento na vida daquela pessoa. E no dia seguinte, aquela pessoa me manda uma mensagem me contando que algo aconteceu. Eu não sei se alguém aqui já teve essa experiência, mas eu já tive muitas experiências assim, de estar orando pela vida de alguém e no dia seguinte eu saber algo a respeito da vida dessa pessoa e ali eu entender, né, eu ter o discernimento do porquê que Deus me levantou para orar pela vida daquela pessoa. E algumas vezes a gente sente o desejo, a vontade de orar pela vida de alguém e a gente acha que é de nós mesmos, a gente acha que é da nossa carne, né, que é da nossa mente e tal, e a gente não ora e às vezes Deus está pedindo para orar. Eu não sei o que aconteceu na vida daquela pessoa naquela noite que eu orei, aquele fedor veio todo pra cá. Eu não sei o que estava acontecendo no mundo espiritual. Mas eu sei que o mundo espiritual é coisa séria, tá? O mundo espiritual, gente, é muito, muito, muito sério, tá? Então, essa foi a primeira experiência que eu tive, assim, que me marcou. E eu falei, não, eu vou gravar um videozinho contando pras pessoas essa experiência que eu tive, tá? E, assim, eu já vi testemunho também de outras pessoas de começar a orar pela vida de alguém e às vezes sentir fedor, né, de cigarro, às vezes sente fedor de bebida, às vezes sente fedor de perfume, às vezes já vi relato de pessoas de sentir até, não vou nem entrar em detalhes aqui, cheiros assim bem esquisitos, sabe? E nesse caso, dessa minha experiência, eu senti o fedor de carniça, era fedor de podridão, tá? Era fedor de podridão. E eu acredito que algum livramento, que alguma coisa aconteceu ali enquanto eu orava pela vida daquela pessoa, tá? E eu senti de vir aqui dividir essa experiência com vocês e eu espero que você goste desse vídeo, tá bom? E eu te aguardo no próximo vídeo.